Na noite de 24 de outubro de 2009, Chris Marks, de 58 anos, uma mulher de sucesso e mãe dedicada, saiu de casa cheia de esperança de reconstruir a relação com a filha. Taylor, sua filha adotiva de 20 anos, ligou pedindo para buscá-la na casa do namorado dela, Brian. Isso foi um gesto inesperado de reconciliação após um longo período de conflitos. Chris chegou à casa de Brian por volta das 7 horas da noite. Era um bairro pobre de Akron, em Ohio, conhecido pelo alto índice de criminalidade. Ela estacionou o carro, foi até a porta e bateu. Taylor abriu e Chris, mal contendo a alegria, a abraçou. Não havia nenhum sinal de tensão entre as duas. Brian saiu logo atrás delas para acompanhá-las até o carro. Para Chris, tudo parecia normal, embora o bairro a deixasse desconfortável. Quando as mulheres iam em direção ao carro, a situação mudou drasticamente. De repente, um homem armado com uma faca apareceu por trás. O ataque foi num piscar de olhos. Chris foi golpeada várias vezes no peito e no rosto antes de conseguir esboçar qualquer defesa. Ela caiu no chão. Taylor gritou e logo pegou o telefone para ligar para a polícia. Na gravação da chamada, dá para ouvi-la implorando por ajuda, dizendo que a mãe foi atacada. Enquanto Taylor falava com a central, o telefone acabou nas mãos de Brian. Foi ele quem passou a localização e os detalhes do ocorrido, afirmando que o agressor fugiu. Seu tom era calmo, ele não parecia alguém que acabara de presenciar uma tragédia. Os paramédicos chegaram ao local em poucos minutos. Chris estava viva, mas seu estado era considerado crítico. Ela foi colocada na ambulância e levada ao hospital, onde os médicos tentaram salvá-la sem sucesso. Pouco tempo depois, Chris Marks foi declarada morta. A causa principal da morte foram os múltiplos ferimentos de faca, feitos com extrema agressividade. Na cena do crime, a polícia notou logo de cara algumas coisas estranhas. Perto do local do ataque, acharam a bolsa da Chris com todos os pertences, dinheiro, chaves, documentos. Esse comportamento não batia com um cenário típico de assalto. Ali perto, nos arbustos, também havia uma faca ensanguentada, supostamente a arma do crime. Essas descobertas fizeram os investigadores duvidarem da veracidade dos relatos das testemunhas. A polícia começou a interrogar os envolvidos, Taylor, Brian e seu amigo Troy, que estava na casa no momento. As versões deles se mostraram inconsistentes e contraditórias. Taylor alegou ter visto apenas a silhueta do agressor, que usava tênis vermelhos e camisa de flanela. Brian afirmou que tentou deter o criminoso e até se feriu durante a luta. Troy insistiu que nem sequer saiu de casa e que não viu absolutamente nada. Apesar de suas declarações, os investigadores imediatamente suspeitaram que nenhum deles estava dizendo a verdade. As evidências encontradas na cena do crime, incluindo vestígios de sangue e a posição das armas, indicavam uma encenação. A polícia supunha que o ataque não foi aleatório, mas cuidadosamente planejado. A primeira noite da investigação transcorreu sob a estreita vigilância dos agentes. A principal questão que permanecia sem resposta era: por que alguém decidiu atacar Chris e quem entre os presentes sabia o que realmente estava acontecendo ali? Taylor Marks nasceu em 29 de março de 1989. Sua mãe biológica decidiu entregar a criança para um orfanato logo após o nascimento, deixando a menina sob os cuidados do sistema de adoção. Sabe-se pouco sobre a família biológica dela. Taylor tinha um irmão ou irmã mais velho, mas apenas ela acabou em um orfanato. Isso marcou o início de um novo capítulo em sua vida, onde houve espaço para carinho e cuidado. Alguns meses depois, Taylor tornou-se parte da família Marks. Bruce e Chris Marks sonhavam há muito tempo em ter um filho, pois não podiam ter filhos biológicos. Ao ver Taylor, o casal imediatamente sentiu que era ela quem deveria fazer parte da família. Naquele momento, a família Marks já possuía uma situação financeira estável. Bruce trabalhava como diretor em uma grande empresa e Chris, com suas habilidades organizacionais, cuidava do desenvolvimento do lar familiar. Eles tinham uma família grande e unida, na qual Taylor foi recebida com amor. A menina foi cercada de atenção por parentes, avós, tias, tios e inúmeros primos e primas. Os pais dedicavam muita atenção à educação de Taylor. Ela frequentava escolas particulares de prestígio, fazia aulas de dança e participava de outras atividades extracurriculares. A vida da menina era repleta de oportunidades que muitos de seus colegas da mesma idade não tinham.
Ao mesmo tempo, desde a infância, Taylor tinha uma ligação especialmente próxima com Bruce. Segundo amigos da família, ele desempenhava o papel de pai-herói, que sempre realizava os desejos da filha e nunca lhe negava apoio. No entanto, o relacionamento com Chris era diferente. Chris era mais rigorosa, exigente e prática. Na infância, essa diferença de abordagens não causava conflitos sérios, mas aos poucos começaram a surgir divergências. Na adolescência, Taylor enfrentou um controle maior e exigências da mãe, o que se tornou motivo de discussões frequentes. Em meio a essas divergências, os relacionamentos na família começaram a piorar. Quando Taylor tinha cerca de 10 anos, Chris e Bruce começaram a ter problemas no casamento, que acabaram levando ao divórcio. Segundo Taylor, a separação dos pais teve um grande impacto em seu estado emocional. Na opinião dela, Chris passou a transferir suas frustrações para a filha, o que agravou ainda mais os conflitos. Uma vez, um momento crucial na vida de Taylor foi a morte de seu pai em 2002, quando ela tinha apenas 13 anos. Bruce morreu subitamente após entrar em coma diabético. Sua morte foi um golpe muito duro para Taylor, que perdeu não apenas o pai, mas também a principal pessoa que a apoiava. Pouco tempo depois, seu avô, a quem ela também era muito apegada, faleceu. Essas perdas deixaram uma ferida profunda na alma de Taylor. Após a morte de Bruce, Chris herdou um patrimônio significativo, incluindo uma grande quantia em dinheiro. Ela usou parte desse dinheiro para comprar uma nova casa em Ohio, esperando que a mudança de ambiente ajudasse a começar uma nova vida para ela e Taylor. No entanto, o estado emocional da menina continuava a piorar. O comportamento dela se tornava cada vez mais fechado, o desempenho escolar caiu e os conflitos com a mãe aumentaram. Chris tentava apoiar a filha, mas seus métodos muitas vezes pareciam um controle excessivo. Ela tentava compensar a perda do pai com bens materiais, comprando para Taylor tudo o que precisava e até mais. Mas o contato emocional entre elas ficava cada vez mais escasso. Chris sonhava que um dia sua filha assumiria responsabilidades, terminaria os estudos e conseguiria dar continuidade ao negócio da família. No entanto, Taylor não compartilhava desses planos e sonhava apenas com a liberdade das obrigações impostas. As divergências entre Taylor e sua mãe começaram a se intensificar quando a menina entrou na adolescência. Taylor via na mãe uma fonte de pressão constante. A cada ano, a tensão aumentava. Chris tentava impor regras rígidas para colocar a filha no caminho certo. Ela se preocupava com a queda no desempenho escolar de Taylor, a falta de interesse nos estudos e a ausência de planos para o futuro. Taylor, por outro lado, via o comportamento da mãe como uma tentativa de controle, da qual ela queria se livrar cada vez mais. As constantes críticas de Chris sobre a aparência, o modo de se vestir e a escolha de amigos só aumentavam o distanciamento entre elas. Os anos do ensino médio foram um período especialmente difícil. Tendo acesso aos privilégios proporcionados pela mãe, Taylor começou a aproveitá-los sem responsabilidade, em vez de se concentrar nos estudos. Ela preferia passar o tempo com os amigos, ignorando as exigências de Chris. A mãe tentava disciplinar a filha, mas os métodos que usava só aprofundavam o abismo entre elas. O momento crucial do conflito ocorreu quando Taylor terminou a escola em 2008. Apesar do apoio financeiro e da possibilidade de entrar em qualquer faculdade, ela não demonstrava interesse em continuar os estudos. Chris insistiu para que Taylor ao menos tentasse começar a estudar e ela entrou na universidade. No entanto, após um mês, Taylor abandonou os estudos, o que foi um golpe sério para a mãe. Percebendo que as tentativas de convencimento não funcionavam, Chris adotou uma abordagem mais rígida. Ela deu um ultimato à filha. Ou Taylor encontrará um emprego e começará a se sustentar ou deixará a casa. Essa atitude fazia parte da cultura americana, onde os jovens, ao atingirem a maioridade, devem assumir responsabilidades. No entanto, para Taylor, isso se tornou mais um motivo de conflito. Ela interpretou as palavras da mãe como crueldade e ameaça, e não como uma tentativa de motivá-la a viver de forma independente. A situação piorou quando, em maio de 2009, Taylor conheceu Brian Smith, um jovem com reputação de bad boy. Ele tinha 21 anos e morava em uma parte pobre da cidade com a mãe e a irmã. Taylor rapidamente se encantou com o novo conhecido, vendo nele uma oportunidade de escapar do controle da mãe. Segundo conhecidos, Brian tinha um temperamento explosivo e gostava de dominar nos relacionamentos, mas isso não afastou Taylor. Chris era categoricamente contra esse romance. Ela se preocupava não só com o comportamento de Brian, mas também com a forma como ele poderia influenciar sua filha.
Ela tentou proibir Taylor de se relacionar com ele e até proibiu que ele aparecesse em sua casa. No entanto, isso só fortaleceu a determinação de Taylor. Logo, ela juntou suas coisas e se mudou para a casa de Brian, deixando a casa da mãe. A vida com Brian estava longe do ideal que Taylor imaginava. No início do relacionamento, tudo parecia bem, mas logo ele começou a demonstrar agressividade. Taylor passou a enfrentar controle, ciúmes e explosões de raiva. Apesar disso, ela não voltava para casa, pois via o retorno para a mãe como uma derrota. Chris, preocupada com a situação, continuava apoiando a filha. Ela comprava o que era necessário para Taylor e tentava manter contato, na esperança de que a filha percebesse seus erros. A situação se agravou quando Chris impôs uma condição. Taylor só poderia voltar para casa se voltasse a estudar ou encontrasse um emprego. Ela chegou a oferecer ajuda à filha, garantir um carro, um apartamento e um emprego em sua empresa. No entanto, Taylor não tinha pressa em aproveitar essa oportunidade. Seu relacionamento com Brian, apesar das dificuldades, continuava. Chris acreditava que o tempo ajudaria a filha a perceber seus erros. Ela tinha a esperança de que, um dia, Taylor voltaria para casa e se tornaria mais responsável. Mas essa esperança acabou se mostrando tragicamente inalcançável. O desentendimento familiar, que se agravou ao longo dos anos, lançou as bases para os acontecimentos que acabaram levando à tragédia fatal. O controle que Brian exercia sobre Taylor foi, aos poucos, tomando conta de tudo. Ele verificava o celular dela, relia as conversas e controlava rigorosamente seus movimentos. Até mesmo o contato com a mãe passou a ser motivo de desagrado para ele. Ele convencia Taylor de que Chris só queria controlar sua vida e nunca a deixaria viver de verdade. Essas palavras só aumentavam a distância entre Taylor e sua mãe, que continuava tentando manter contato com a filha. A situação se agravava ainda mais com a influência da família de Brian. A mãe do rapaz não interferia no que estava acontecendo e, na verdade, facilitava o comportamento dele. A irmã mais nova dele também estava envolvida no processo de controle sobre Taylor, desempenhando o papel de observadora de suas ações quando Brian estava ausente. Isso criava uma atmosfera em que qualquer movimento de Taylor ficava sob vigilância constante. A situação financeira de Taylor também desempenhava um papel fundamental no relacionamento. Brian sabia que a mãe dela era bem de vida e que Taylor poderia reivindicar uma herança significativa. Esse conhecimento só reforçava seu desejo de manter o controle sobre a garota. Ele a incentivava ativamente a pensar que sua mãe era a fonte de todos os seus problemas. Sob a pressão de Brian, Taylor começou a evitar cada vez mais o contato com a mãe. Mesmo quando Chris vinha ajudar a filha, Brian demonstrava frieza e distanciamento. Ele não permitia que Taylor aceitasse a ajuda da mãe, alegando que eles podiam se virar sozinhos. No entanto, apesar de todos os esforços de Brian, Chris continuava apoiando a filha, comprando o que ela precisava e oferecendo para que voltasse para casa. No verão de 2009, o relacionamento entre Brian, Taylor e sua mãe Chris atingiu um ponto crítico. Após alguns meses morando com Brian, Taylor acabou ficando completamente dependente de sua influência. Em meio ao controle e à agressividade de Brian, surgiu uma ideia que a princípio parecia irreal, mas com o tempo foi ganhando contornos concretos. Esse plano foi resultado da pressão acumulada, do descontentamento mútuo e de motivos financeiros. A ideia principal era eliminar Chris, obtendo assim acesso aos seus bens. Para Taylor, isso parecia uma oportunidade de romper os últimos laços que a uniam à mãe e, ao mesmo tempo, conquistar independência financeira. Brian, por sua vez, via nisso uma chance de consolidar seu poder sobre Taylor e aproveitar a herança dela para melhorar sua própria situação. A ideia do crime começou a ser discutida em um círculo restrito. À discussão juntou-se Troy Purdy, um amigo de 19 anos de Brian, que frequentemente visitava a casa deles. Ele era mais jovem, inexperiente e influenciável, o que o tornava o candidato ideal para participar do plano. As conversas iniciais pareciam piadas ou reflexões hipotéticas, mas a cada dia assumiam um tom cada vez mais sério. O planejamento avançava lentamente, levando em conta todos os possíveis detalhes. Brian e Taylor discutiam como poderiam disfarçar o assassinato como um roubo ou ataque. Eles concluíram que seria necessário deixar evidências na cena do crime que indicassem violência aleatória e não um assassinato premeditado. Ficou decidido que Troy desempenharia um papel fundamental na execução do crime.
para excluir qualquer ligação direta de Taylor ou Brian com a tragédia. A decisão de envolver Troy foi motivada por sua lealdade a Brian. Ele respeitava o amigo e não fez perguntas desnecessárias quando lhe propuseram participar. Troy contava com uma recompensa financeira. Prometeram a ele $5.000, que Taylor deveria receber após a formalização da herança. Uma atenção especial foi dada à escolha da arma. Tammy, mãe de Brian, segundo Taylor, chegou até a comprar uma faca para realizar o plano, mas depois ela foi descartada como inadequada devido ao seu tamanho e peso. No final, Troy assumiu a tarefa de encontrar uma arma adequada. Ele escolheu uma faca que era leve e conveniente para porte oculto. Uma etapa importante da preparação foi estudar o trajeto de Chris. Eles sabiam que ela frequentemente visitava a casa de Brian para ver Taylor. Isso a tornava vulnerável. Ela vinha sozinha, acreditando que apenas buscaria a filha. Foi decidido usar isso para colocar o plano em prática. O plano previa que Chris viria mais uma vez e o ataque ocorreria na saída da casa ou perto de seu carro. Imediatamente antes de cometer o crime, Taylor deu o último passo que deveria garantir a execução do plano. Ela ligou para a mãe e pediu que fosse buscá-la, dizendo que queria voltar para casa. Essa ligação fez parte de uma encenação cuidadosamente planejada, destinada a provocar em Chris uma sensação de alívio e diminuir sua vigilância. Durante todas as discussões, Taylor não demonstrou dúvidas. Segundo Troy, ela não apenas participou ativamente do planejamento, mas também demonstrou uma determinação evidente. Apesar do relacionamento complicado com a mãe, tal atitude foi radical e Taylor explicava sua participação pelo ressentimento acumulado e pelo desejo de se libertar do controle. Brian, por sua vez, conduzia o processo, convencendo-a da necessidade de levar o plano até o fim. Na noite de 24 de outubro de 2009, tudo estava pronto. Taylor sabia que em breve o plano deles passaria da fase de discussão para a ação. Ela permanecia calma e focada, convencida de que essa era a única maneira de resolver todos os seus problemas. Para Chris, aquele dia deveria ser o início da reconciliação com a filha. Para Taylor e Brian, o momento que eles viam como o começo de uma nova vida. Chris chegou ao local por volta das 7 horas da noite. Ela estacionou em frente à casa e foi em direção à porta de entrada. Taylor a recebeu com um sorriso, abraçando a mãe, o que parecia ser o primeiro passo para a reconciliação. Brian saiu de casa logo atrás delas, observando o que acontecia. Troy ficou dentro de casa, como planejado, para não levantar suspeitas. Chris e Taylor seguiram em direção ao carro. Brian caminhava um pouco atrás, como se fosse para acompanhá-las. Esse momento parecia comum, mas logo a situação mudou drasticamente. Quando as mulheres estavam a poucos passos do carro, Troy saiu de casa segurando uma faca. O ataque começou de repente, sem aviso prévio. Chris não teve tempo de entender o que estava acontecendo. Como já sabemos, Troy desferiu vários golpes de faca nela, atingindo o peito e o rosto. O ataque foi rápido e feroz, o que excluía qualquer possibilidade de resistência. Ela caiu no chão, tendo recebido mais de 10 facadas. Não se tratava de um assalto, mas de um ato de agressão com o objetivo de eliminar a vítima. Taylor, nesse momento, estava ao lado e apenas observava. Ela não tentou intervir, justificando sua inação mais tarde pelo medo do agressor. No entanto, as imagens das câmeras de vigilância, descobertas posteriormente, mostraram que ela não demonstrou nenhum sinal de pânico. Brian também permaneceu passivo, alegando que seu papel era apenas proteger as mulheres. Mas ele não fez nada para impedir Troy. Quando o ataque terminou, Taylor pegou o telefone e ligou para o serviço de emergência. Sua voz soava tensa. Ela implorou para que enviassem uma ambulância. No entanto, logo o telefone estava nas mãos de Brian. Ele assumiu o papel de coordenador, fornecendo ao atendente informações sobre o local do incidente e o tipo de ajuda necessária. Não havia emoção em sua voz, o que levantou suspeitas na polícia. Troy, após concluir o ataque, jogou a faca nos arbustos mais próximos e deixou o local do crime. Mais tarde, ele afirmou que agiu sob forte emoção, mas as evidências indicavam que suas ações foram premeditadas. Chris foi levada ao hospital, mas, como já sabemos, ela faleceu devido a múltiplos ferimentos de faca. Após o assassinato de Chris Marks, a investigação começou imediatamente. A polícia chegou ao local do crime poucos minutos após a ligação para o serviço de emergência.
As evidências encontradas, a faca nos arbustos, a bolsa de Chris com seus pertences e a ausência de sinais de roubo, imediatamente levantaram dúvidas entre os investigadores. A versão de um ataque aleatório não se encaixava no quadro geral. Os interrogatórios de Taylor, Brian e Troy foram realizados em salas separadas para excluir a possibilidade de conluio. As versões apresentadas pelos suspeitos mostraram-se contraditórias e pouco convincentes. A polícia rapidamente percebeu inconsistências em seus depoimentos. A principal evidência foram as gravações das câmeras de vigilância instaladas nas proximidades do local do crime. No vídeo, era possível ver que Taylor e Brian estavam ao lado enquanto Troy agredia Chris. Nenhum deles tentou impedir o ataque. Essas gravações tornaram-se o fator decisivo. A polícia voltou aos suspeitos com novas perguntas. Sob pressão das provas, Troy foi o primeiro a confessar. Ele afirmou que o ataque foi planejado com antecedência e que a principal mentora foi Taylor. Ela supostamente ofereceu a Brian e a ele participação no crime, prometendo uma recompensa da herança que receberia após a morte da mãe. Brian, ao saber da confissão de Troy, mudou seu depoimento. Ele confirmou que Taylor foi a mentora do plano. No entanto, ele negou sua participação ativa, alegando que não aprovava o assassinato, mas não conseguiu impedir Taylor e Troy. Ele também afirmou que não sabia dos planos de Taylor até o último momento, mas essas palavras pareciam uma tentativa de minimizar seu papel. Taylor, ao se deparar com as acusações e as provas, inicialmente continuou negando seu envolvimento. No entanto, sua versão dos acontecimentos tornava-se cada vez menos convincente. Os investigadores observaram que ela começou a se confundir nos detalhes, e seu comportamento indicava tentativas de esconder a verdade. No final, sob pressão das evidências, Taylor confessou que discutiu o plano de assassinato com Brian e Troy. Apenas 5 horas após o crime, a polícia já tinha uma compreensão completa do que havia acontecido. Taylor Marks, Brian Smith e Troy Burdi foram presos e acusados do assassinato de Chris Marks. Isso encerrou a primeira fase da investigação, mas caberia ao tribunal determinar o grau de culpa de cada um e proferir a sentença. O julgamento pelo assassinato de Chris Marks começou no final de 2009. Os acusados compareceram perante o tribunal. O caso gerou grande repercussão pública devido à sua brutalidade e ao envolvimento de pessoas próximas à vítima no crime. A promotoria construiu a acusação com base em inúmeras evidências, depoimentos de testemunhas e gravações em vídeo. A principal prova foi a gravação das câmeras de vigilância, que mostrou que Taylor e Brian estavam próximos, sem tentar impedir o ataque a Chris. Além disso, o depoimento de Troy, que confessou seu papel e revelou detalhes da conspiração, tornou-se uma parte importante do caso. Os investigadores apresentaram mensagens encontradas no telefone de Taylor, onde ela discutia com Brian o relacionamento tenso com a mãe e mencionava seu desejo de se livrar dela. O motivo financeiro também foi reforçado por dados sobre a herança que Taylor esperava receber após a morte da mãe. No tribunal, foi destacado que Chris possuía uma fortuna considerável, incluindo imóveis, negócios e grandes economias. Os advogados de Taylor, Brian e Troy tentaram atenuar a culpa deles. A defesa de Taylor insistiu que ela estava sob forte influência de Brian e não podia agir de forma independente. O advogado argumentou que sua instabilidade emocional, causada pela morte do pai e pela pressão da mãe, a tornou vulnerável a manipulações. Brian, por sua vez, negou participação ativa no crime. Seu advogado afirmou que ele não sabia do plano até o momento do ataque e não pôde intervir devido ao choque. Troy, apesar de sua confissão inicial, tentou em juízo alterar parcialmente sua versão, alegando que agiu sob pressão de Brian. Durante o processo, Troy fez um acordo com a promotoria. Em troca da confissão de culpa e do acordo para testemunhar contra os outros réus, ele recebeu prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, evitando assim a pena de morte. Taylor, ao perceber a falta de esperança em sua situação, também confessou a culpa. Durante as audiências, ela fez uma declaração emocional, afirmando que se arrepende do que fez. Ela descreveu como o conflito com a mãe e a influência de Brian a levaram a participar do crime. No entanto, a promotoria insistiu que sua participação foi consciente e planejada. Brian, por outro lado, negou sua culpa por muito tempo, mas, diante de provas irrefutáveis, acabou admitindo sua participação. Ele alegou que seu papel foi limitado e que não planejou o crime, mas o tribunal considerou isso uma tentativa de minimizar sua responsabilidade.
Em 2010, o tribunal proferiu as sentenças. Taylor Marks e Brian Smith foram considerados culpados de homicídio em primeiro grau e conspiração. Ambos receberam prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Taylor expressou arrependimento por suas ações, mas sua declaração de que perdeu o controle foi vista como uma tentativa de amenizar a pena. Troy Purdy, conforme acordado no acordo, recebeu prisão perpétua. No entanto, seu comportamento na prisão posteriormente chamou a atenção. Em 2015, ele foi acusado de posse de arma em uma instituição correcional, o que indicava sua incapacidade de se reabilitar. Após a leitura das sentenças, a vida de todos os envolvidos na tragédia mudou para sempre. A família de Chris Marks perdeu não apenas a mãe, mas também a filha, que esteve envolvida em sua morte. A história tornou-se um lembrete de como conflitos pessoais e decisões impensadas podem destruir até mesmo os laços mais próximos. Taylor, que recebeu prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, foi enviada para uma instituição correcional feminina em Ohio. Durante os primeiros anos de prisão, ela permaneceu reservada e evitava contato tanto com a imprensa quanto com outras detentas. No entanto, em 2021, Taylor concedeu uma entrevista a um dos programas de televisão dedicados ao seu caso. Durante a entrevista, ela afirmou que tem plena consciência da gravidade do que fez, mas continuou justificando suas ações pelo conflito com a mãe e pela instabilidade emocional. Apesar do arrependimento expresso anteriormente no tribunal, Taylor continuou a criticar a mãe por sua crueldade e falta de apoio após a morte do pai. Ela também mencionou que espera um dia conseguir a revisão do caso e ter uma chance de liberdade. Suas palavras causaram repercussão, pois muitos as interpretaram como falta de verdadeiro arrependimento. Brian, também condenado à prisão perpétua, foi enviado para uma prisão de regime fechado. Seu comportamento após a prisão permaneceu ambíguo. Ele evitava entrevistas e não se pronunciava publicamente sobre sua participação no crime. Segundo funcionários da prisão, Brian mantinha a reputação de ser um detento difícil, propenso a conflitos e agressividade. O nome dele apareceu nas notícias ainda em 2017, quando ficou conhecido que ele esteve envolvido em uma briga com outro detento. Esse incidente destacou que sua inclinação para a violência não mudou nem mesmo após a sentença. Assim como Taylor, Brian permaneceu um símbolo da trágica incapacidade de lidar com a responsabilidade pessoal e com a influência sobre outras pessoas. Troy, que desempenhou um papel direto no crime, foi enviado para uma prisão de segurança máxima. Apesar do acordo com a promotoria, seu comportamento atrás das grades mostrou que ele não mudou. Troy raramente foi mencionado na imprensa depois desse incidente. Sua participação no crime foi vista como resultado das manipulações de Brian e Taylor, mas sua disposição em desferir golpes fatais colocou em dúvida sua capacidade de reabilitação. A memória de Chris Marks continua viva entre seus amigos e os familiares que ficaram. Seu negócio de cuidados a idosos foi vendido após sua morte, e parte dos recursos foi destinada a organizações de caridade que ajudam vítimas de violência doméstica. Seus parentes e amigos destacaram várias vezes que Chris era uma mulher forte e cuidadosa, que dedicou sua vida a ajudar os outros. Anos após o crime contra Chris, sua história continua sendo um alerta sobre a importância de manter um diálogo aberto na família e buscar ajuda profissional quando os conflitos saem do controle.